O governo interino de Michel Temer está perto de completar um mês. Para chegar ao poder, Temer contou com um aliado indispensável, o PSDB. Qual a impressão dos tucanos sobre essas primeiras semanas do PMDB no comando do país? Conversa comigo o deputado federal Marcos Pestana. Bem-vindo, deputado. Prazer estar aqui de novo. Deputado, como é que o senhor e seu partido estão vendo essas primeiras semanas do governo interino? Olha, é um momento gravíssimo, delicadíssimo da história brasileira. O maior escândalo da história, desvendado pela Lava Jato, uma crise econômica profunda, a maior recessão desde 1929, uma crise política que resultou no impeachment. Impeachment não é nada fácil. Você não troca um presidente como troca de camisa. É um processo traumático, é doloroso, e esse novo Brasil está nascendo de um parto doloroso, uma crise. Já disseram outros que as crises são as parteiras da história. É isso que nós estamos vivenciando. O PSDB não colocou como objetivo o impeachment, não foi uma escolha, um desejo. Nós preferimos, inclusive, diante dos múltiplos crimes cometidos, crimes eleitorais, crimes fiscais, crimes de corrupção, esse ambiente todo que nós estamos respirando, nós apontávamos como caminho prioritário novas eleições pela decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Porque todos os processos que o PSDB patrocinou, a realidade, cada vez mais que avança a Lava Jato, não é à toa que João Santana está preso, Vacari preso e condenado, enfim, Zé Dirceu preso e condenado, e cada vez mais fica claro que tudo que foi dito é verdadeiro. Mas a história prega peças, o destino escreve por linhas tortas, e caminhamos para o impeachment. Um impasse, a presidente Dilma não tinha a menor condição de continuar governando o país, e aí fomos para o impeachment. E aí vem o Michel Temer. Não, o que acontece é o seguinte, é um processo natural de acomodação. Eu tenho muita experiência, já pertenci a muitos governos no plano municipal, estadual e federal. Quando você vai para uma eleição, primeiro tem passo depois de passo, várias etapas. Você negocia uma aliança, discute um programa de governo, escolhe um candidato, discute com a sociedade, elege ou não o seu candidato, toma posse, tem período de transição. Aí você reúne a equipe, vai homogeneizando conceitos, diretrizes, mecanismos de coordenação. Não, o governo Temer nasceu de um processo tipo Big Bang. Uma explosão política e, de repente, um conjunto de forças que não passaram pelo funil de um processo que vai refinando o discurso, vai aproximando as pessoas, vai homogeneizando método de decisão, né? Não, nasceu um governo repentinamente. Que está sofrendo dos mesmos pecados do governo anterior? Não creio. Eu acho que há um choque de credibilidade na parte da economia. A equipe é muito boa, experiente, e um dos graves problemas do governo Dilma foi que ela minou, explodiu, na verdade, os fundamentos de uma economia capitalista, de uma economia de mercado como a nossa. Ela quebrou contratos no setor elétrico, represou preços artificialmente no setor petróleo, e com isso levou açúcar e álcool para o buraco, fez intervencionismos seletivos através do BNDES, bagunçou as finanças públicas, tirando a credibilidade. Não é à toa que as agências de rating, de classificação de risco, rebaixaram o Brasil. E isso tudo gerou uma instabilidade. Capitalismo depende de confiança, de estabilidade de regras. O governo Temer já deu os sinais necessários para o mercado? Primeiro sinal... Há muita crítica sobre isso, de que assim, não sinalizou o suficiente, não tomou medidas suficientes e, ao mesmo tempo, vem vivendo uma crise atrás da outra, com nomes envolvidos na Lava periferia. Não, isso era a crônica da morte anunciada, né? Então, pois é, mas no momento que na parte econômica, não. Exatamente, mas no momento que a credibilidade é um fator fundamental para se
enfim, enfrentar a questão econômica, não é? Daí torna-se tão importante esse entorno, isso que o senhor está falando, na verdade, que é periférico. A equipe assumiu na última semana. Ela tem a equipe econômica, Maria Silvia no BNDES, o Ilan no Banco Central, Mansueto na política econômica do Ministério da Fazenda, Pedro Parente na Petrobras. Mas caiu o ministro do Planejamento, por envolvimento, por denúncia da Lava Jato. Mas ele não é o coração. Quer dizer, o Meirelles e a sua equipe, que é de alta qualidade, que sinalizam essa estabilização de regras, essa confiabilidade maior, um ambiente maior de negócio. A questão da Lava Jato, essa é uma variável exógena ao sistema político. Eu acho a maior bravata isso, até as gravações que vêm a público, às vezes, algum dando a entender, vamos controlar, vamos fazer um pacto. A Lava Jato é igual cavalo selvagem, é uma conquista da sociedade. O Ministério Público, a Polícia Federal e o Poder Judiciário estão revelando força, estão revelando toda a sua autonomia e soberania, e é um processo incontrolável, ninguém controla isso. É um processo doloroso que nós estamos passando. Pode não controlar, mas meu artigo de hoje, a tentação tem. Não, né? mas é bravata. Vira bravata, porque ninguém. Quem vai mas mexe com a credibilidade você vai controlar o Moro? Mexe com a credibilidade do governo, que é tão cara. Janot, alguém pensa em sã consciência que o Supremo, a Justiça, a Força-Tarefa de Curitiba, quem pecou vai pagar por seus pecados. Meu artigo semanal, agora publicado, revela isso, discute isso. Lava Jato passando o Brasil a limpo. Então, isso é um processo inevitável de fortalecimento das instituições. Começa a atingir, já atingiu nomes muito importantes. Mas a expectativa era essa. O importante é que o presidente Michel Temer é um político experimentado, não é como a Dilma. Ele foi 2 vezes, 4 anos presidente da Câmara dos Deputados. Meio recuado, ele parece meio refém. Não, ele é prudente, ainda bem, porque a prudência, a sabedoria, você pensar 2 vezes, inclusive recuar quando achar. E ele é um grande conhecedor da ordem constitucional, é um grande jurista, tem experiência política e ele está tomando atitudes diferenciadas em relação a Dilma. Surgiu a denúncia e ele imediatamente, 2 ministros já foram afastados. Agora um terceiro por carteirada na Força Aérea Brasileira. Já falou que não vai demitir o Fábio Osório, que é da AGU, já falou que não vai demitir a Pelais, que está sendo questionada. Não, mas ele está mostrando, ele afastou. Secretário de Mulheres. Ele afastou, como Itamar fez com Henrique Argrives, quer dizer, afasta para a pessoa se defender e se não ficar nada comprovado, volta. Mas não afastou, então, não. afastou o Jucá. Não, o Jucá foi demitido, está demitido. Afastou o ministro da Transparência, que foi pego em gravações que vazaram, né, que vieram a público, e ficou uma situação insustentável. Então, ele tem demonstrado vontade de acertar. Não é fácil, é um governo. Não, imagino que é um governo que não tem a legitimidade das urnas, não tem a força das urnas, da sociedade, aquele capital político que você chega com moral para fazer grandes transformações. E no Congresso, deputado? Como é que é no Congresso a relação? Porque assim, até agora melhorou da água pro vinho. O Michel Temer conseguiu aprovar a pauta dele no Congresso. Até agora. É uma coisa inicial. Está só iniciando. Mas conseguiu. Mas ele acena com propostas que são extremamente delicadas, que vão mexer, claro, né? Vão mexer com o país, com reforma da Previdência, mexer com o CLT, mercado de trabalho. Qual que é a disposição num ano eleitoral dos deputados, né, votarem medidas tão complicadas, propostas tão complicadas que atingem tanto o trabalhador, uma massa grande de trabalhadores, e também com um governo que tem, dia após dia, lutado, enfrentando esses problemas que mexem com a credibilidade dele e que podem, né, criar estas, inclusive, com o próprio Congresso. Olha, isso aí... Que muita gente tem que fazer seus prefeitos, ou vão ser prefeitos. Não, tem a parte objetiva e subjetiva. Você só faz as mudanças
quando há convencimento da sociedade e das suas lideranças. O país está quebrado, nem todo mundo acredita nisso. Os dados, nós tivemos 10% de déficit nominal. 10%, ou seja, parece conversa de economista árida e tal, qualquer dona de casa, qualquer trabalhador que lida com o orçamento familiar sabe que você não pode indefinidamente gastar mais que tem. Você vai se endividando, isso vira uma bola de neve, os juros ficam cada vez mais altos e você vai se inviabilizando. Vende patrimônio, é o que os economistas, nós economistas chamamos, não adianta vender a geladeira para comprar comida, porque geladeira você só tem uma, comida você compra todo mês. Então, você vai entrando num processo de deterioração, de círculo vicioso, que é o que o Brasil está vivendo. 10% do PIB de déficit nominal é o que os países europeus tinham em plena crise europeia. A Grécia quebrou numa trajetória desse tipo. O FMI já estimou que a nossa dívida bruta vai chegar, se nada for feito, a 91% do PIB em 2021. Agora, isso é gravíssimo. E esse Congresso tem vai que fazer, aprovar aumento de imposto se Meirelles propuser? Por exemplo, a CPMF, que eu sei que o PSDB aumento de imposto, contra. Completamente. O PSDB pode mudar de ideia não. se o ministro Meirelles propuser? Não. O ajuste, vai se tamanho do CPMF, nós não votaremos. A carga tributária brasileira. Mesmo que Meirelles proponha. Isso foi. Eu participei de uma reunião na última semana, na votação, no dia que votamos a desvinculação da Receita da União, a DRU, nós tivemos, a votação entrou madrugada dentro, nós tivemos no início da noite com 8 deputados, nosso líder mais 7, inclusive. Fecharam questão sobre isso. E falamos claramente, vocês precisam sinalizar corte em gastos, corte em cargos de confiança, redução de estrutura, racionalização de despesas e não aumento de impostos. Nós não votaremos. Teve, por exemplo, esse reajuste do judiciário? O PSDB apoiou o reajuste do judiciário, a maior parte Não, nós achamos inadequado o momento. Há várias carreiras que estão com defasagens sérias. O problema é o momento. O país está quebrado. Nós acabamos Diga-se de passagem que o aumento que foi aprovado foi para a elite dos servidores públicos. Isso, né? Esse foi o tema da nossa conversa. Nós fomos ao ministro Henrique Meirelles para traduzir exatamente isso que você está falando. Essa percepção que você traduziu foi o que nós falamos para ele. Ministro, nós acabamos de aprovar um déficit primário de 170 bilhões. Somado com os juros e a rolagem da dívida, que dá uma despesa adicional de 600 bilhões, você tem um monstruoso déficit nominal, um buraco, um rombo, para um país que já está totalmente desequilibrado. E ele falou o quê? Ele falou que já estava negociado. Eu falei, ministro, tem razão, estava negociado pelo governo Dilma, que quebrou o país. O governo não, aí ele falou de não dar esse aumento para o Ministério Público e STF? A gente tem que resolver, nós vivemos um momento gravíssimo. Nós queremos viver no país da Alice, das Mil Maravilhas, nos enganarmos, quer dizer, foi dito, ele reproduziu um argumento que está no Congresso. Já está no orçamento. Só que o orçamento está com um rombo de 170 bilhões no primário e de 760 no nominal. Quer dizer, você tem um rombo de 760 bilhões de reais no orçamento e o que adianta? Então, vai fazer gasto com aumentos salariais nesse momento? Então, nós reconhecemos que algumas carreiras estão com problema com defasagem, mas a elite, mas isso já tinha sido negociado, preferiram não cancelar esse acordo. A sociedade não recebeu bem. Mas, assim, eu acredito que agora, e nós tivemos um jantar com o presidente Temer, eu estava na mesa ao lado dele, conversamos muito, há uma consciência da profundidade da crise, e eu acredito que o ministro Meirelles vai... Ele não entra com aprovação, pelo contrário. Não, ele já, pelas pesquisas que apontavam do mesmo jeito que apontavam a rejeição da Dilma, apontava a rejeição dele. Porque não é um governo eleito, ele vai ter que se legitimar pelo desempenho. Isso não dificulta essa legitimação? Não, o problema é que
como dizia o doutor Ulisses, né, naquela cadeira, Vossa Excelência, o fato, a realidade. A realidade, mais cedo ou mais tarde, vai se impor. O país, se ele tiver tempo, ele precisa ter tempo e as ou coisas nos convencer, mas né? precisa de um convencimento. E tem que ser a sociedade, a imprensa, os deputados, os senadores, as lideranças empresariais. Se a gente não tiver consciência da gravidade da crise, nós estamos com 11 milhões e 400 mil desempregados. E esse dado vai piorar até o final do ano. Então, a economia está paralisada. A presidente Dilma, em 2 anos, conseguiu se equiparar à década perdida dos anos 80. Nós estamos atravessando a pior recessão desde 1929. Você acha que a presidente Dilma pode ainda conseguir reverter a situação e ser absolvida, voltar e convocar eleições gerais, como anda sendo discutido aí? Até porque senadores manifestaram se ela fosse sincera nessa proposta com o que está acontecendo no governo Temer. As insatisfações às vezes são coletivas e às vezes individuais, às vezes são legítimas, às vezes ilegítimas. Mas eu não vejo possibilidade. Mas por que ilegítimas? Às vezes há reivindicações de cunho não republicano. Que não seria por causa do que está acontecendo? Não, a fraseologia, o discurso é uma grande análise nacional, internacional, a conjuntura e tal. Você está dizendo que tem senador fazendo negócio com o governo Temer? Fazendo pressões por cargos, por verbas, por posições e assim, Deus sabe o que mais. E o governo Temer vai ceder? Não, eu acho que não. É claro que ele opera, ele não tem autonomia em relação a esse quadro político. O que importa é o seguinte: o Brasil precisa mudar a rota. Nós precisamos que o Michel Temer dê certo, porque senão nós vamos ladeira abaixo. O Brasil está muito mal, o Brasil está perdendo oportunidades incríveis enquanto o mundo retoma. Tem países, um amigo meu foi no Vietnã agora, daqui a pouco a gente vai ter notícia do processo de modernização, como foi na Coreia do Sul. O Brasil está perdendo oportunidades. Vários jovens empreendedores bem formados, a molecada aí de 25 a 30 anos está indo embora. Está indo embora. Eu queria voltar a essa questão eu sei que essa questão econômica é muito cara ao senhor e muito importante, mas eu queria só retomar um pouquinho do viés político. A questão essa tese aí de que se a Dilma voltar, ela convocaria eleições, isso vem surgindo. Isso foi sugerido a ela um ano atrás. E ela não quis avaliar. Foi falado, inclusive, antes do próprio... Se você for em outubro do ano passado, no Valor Econômico, tem uma entrevista minha com o Raimundinho, comentarista político. Estão falando sobre isso. Falando exatamente das três. Essa ideia. Agora, mas ela não quis nem pensar sobre isso. Não, pois mas era outro tempo, né? A política muda rapidamente. Para o PSDB agora, seria interessante ter eleições? Não, o país precisa focar no processo de reformas. Você acha que para o PSDB não interessa? Uma eleição agora. Não é o PSDB. Para nós, candidatos eu te digo, com a maior abertura aqui, com a maior clareza, com quem nos está assistindo em casa, o impeachment em si para o PSDB não foi bom. Veja bem, o PSDB tem uma postura diferente do PT. O PT, quando teve que optar entre o Brasil e o PT, optou pelo PT. Foi assim com o Itamar Franco, foi assim com a Lei de Responsabilidade Fiscal, foi assim com a Constituinte, foi assim com o Plano Real. Quer dizer, em vários momentos, o PT, por exemplo, em 94, não foi para o governo Itamar, expulsou a Erundina, que virou ministra, porque estava fazendo cálculo da candidatura Lula mais à frente, em 98. Nós não. Não foi bom para o PSDB. Do ponto de vista, se a gente raciocinasse em termos de oportunismo eleitoral político, se pensássemos miúdo, não era a melhor via. Para nós era melhor uma eleição direta, sim, agora, ou deixar o PT, porque nós desde 94, as duas grandes forças é PT e PSDB, desde o governo Fernando Henrique. Na hora que o nosso adversário, nós ganhamos 2, eles ganharam 4. Na hora que o nosso adversário cai, está fragilizado, desfiladeiro abaixo, rola pirambeira abaixo,
está destroçado no pior momento do PT, na hora que a gente ia colher os frutos eleitorais dessa polarização, vem a surpresa da história, o impeachment, que é o imponderável. Porque senão não dá tempo da gente conversar sobre Mas isso. assim, nós apoiamos o governo Temer porque é uma necessidade histórica e não por raciocínio miúdo. Nós poderíamos não indicar ministro, não participar, ficar esperando e torcendo para dar errado, como o PT fez com o Itamar. Pois é, o senhor falou, o senhor está aí dizendo que o PSDB é diferente do PT. Vai ser diferente também em relação à situação do senador Aécio Neves, que está aí ameaçado de investigação por corrupção. Ele que é o presidente nacional do partido, que é a maior liderança do PSDB em Minas Gerais, e também tem aí o presidente estadual, o ex-presidente estadual, Inácio Rodrigues, que está preso, também acusado de corrupção. Ele não é acusado ainda, mas está investigado e está preso. É uma situação delicadíssima para o PSDB. O PSDB vai agir diferente do PT, enfim, no momento que o PSDB apontou muito o dedo para o PT, como é que o PSDB reage a essas situações? Primeiro, o próprio Aécio sempre disse, nós não transformaremos corruptos do nosso partido em heróis, como o PT fez. Então, nós não vamos passar a mão na cabeça em cima de malfeitos. Agora, você percebe claramente, todo delator, todo indiciado quer pendurar no pescoço do Aécio, porque é natural. Ele foi o contraponto a Dilma. Ele teve 50 milhões de votos. Ele está absolutamente... Quem que quer pendurar no pescoço do Aécio? Todos os delatores tentam resvalar. Assim, eu ouvi dizer, o Delcídio, por exemplo... Envolver Aécio? Eu ouvi dizer, quem sabe... Para nós mineiros, para o Brasil pode ser surpresa. Mas eu coordenei, mas deixa eu... Isso é muito importante. Você fez uma pergunta muito profunda e complexa. Eu participei da coordenação do Aécio em 2002. Essa história de Furnas, que é baseada na ação de um estelionatário que já foi preso várias vezes. Isso é uma história, pessoa tem outra, né? Não, Furnas, de 4 em 4 anos, contra o Aécio, se requenta isso aqui em Minas. O Brasil ainda não sabe disso, mas vai saber. Mas foi investigado, né? Não, mas porque não tem... assim, o Delcídio, ouvi falar que talvez o Aécio lá atrás tivesse um negócio em Furnas. Ele está absolutamente tranquilo, fez uma postagem. Muitas delações nesse tom, né? Nesse tom. O Nácio, nós estamos esperando ele apresentar a defesa, isso nos constrange a todos, assim, nos sensibiliza. Ele é meu particular amigo. Agora, a democracia é isso, cada um tem que responder pelos seus atos. Agora, é muito importante os princípios do Estado de Direito. Amplo defesa direito de defesa, que vale presunção para todos, presunção de inocência, o ônus da prova cabe a quem acusa. Isso não tem sido assim valido assim muito seriamente, não é? Você que disse. Você está contra a Lava Jato? Se eu falar isso aqui, você vai falar que eu estou contra a Lava Jato. Não, e eu acho, mas várias práticas do Estado de Direito estão sob interrogação aí. Mas o Aécio está absolutamente tranquilo. Não há nada de concreto, palpável nessas delações. A questão da CPI dos Correios é um absurdo. Não tem possibilidade concreta de ter ocorrido o que foi falado. Então, o senador Aécio, que é o nosso presidente nacional e foi nosso candidato a presidente da República, está extremamente sereno e, mais uma vez, se diferenciando do PT, porque ele apoia a Lava Jato, apoia as investigações, vai se defender, e como foi o caso do Anastasia também. O caso do Anastasia, por exemplo, já foi arquivado, porque todo mundo sabe o homem de bem que é o Anastasia. A mesma coisa vai acontecer com a Aécio. E cada processo é um processo. Nós não achamos que a questão da corrupção deva ser enquadrada sob a ótica partidária. Quem fez malversação de recurso público, quem cometeu ilícitos, deve responder à justiça dentro do ambiente democrático, sem minar esses princípios do Estado de Direito que você disse que estão sendo comprometidos. Eu perguntei. Deputado, muitíssimo obrigada por vir.
Eu conversei com o deputado federal Marcos Pestana, do PSDB, nós falamos aqui sobre essas primeiras semanas do governo interino, como é que ele está vendo o PSDB, que é aliado do governo Temer, que tem inclusive ministros, né, ocupando aí o ministério de Temer, e o deputado fez aí uma análise das necessidades que esse governo tem para poder avançar, inclusive, na economia. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.